Mas eu também penso, por outro lado, das mulheres que não performam os papéis que a igreja, por exemplo, esperam delas. Que lugar que elas estão, assim, na comunidade, né? Aham. Porque quer queira que não, por mais desconstruído ou não que seja É. os discursos de algumas comunidades, É. existe uma expectativa, que a Sim. gente já comentou, né? Existe essa expectativa de que, de repente, as mulheres se casem e elas Uhum. sejam mães e elas exerçam a vocação delas, pode ser em casa ou no trabalho. E tem mulheres que não vão querer performar isso. E que lugar que elas ocupam na comunidade, como que a Sim. comunidade trata, lida com Uhum. essas mulheres, porque muitas vezes o valor que a comunidade atribui a elas está justamente nesse casamento que ela deveria ter, nessa mãe que ela deveria ser, e às vezes não foi para isso que ela foi chamada, Sim. né? Como ficam essas É. mulheres na É. comunidade? Eu acho que isso é importantíssimo a gente discutir, porque eu acho que, por mais desconstruída que seja a nossa sociedade, eu acho que ainda existe essa, essa narrativa subconsciente de um caminho a ser trilhado, né? E Uhum. que se este caminho não for trilhado em determinados também períodos de tempo, então às vezes, né, Fases da fases vida, da né? vida, se entre os 20 e 30 não tiver feito isso, né, concluída a faculdade, depois dos 30 casado, né, parece que tem um roteiro a ser seguido, e quem tá fora desse roteiro está de alguma maneira é, equivocado, ou tá dando alguma coisa errada na vida da pessoa, né. E eu acho que dentro da comunidade religiosa também existe ainda mais essa expectativa. E talvez um agravante que é entender isso como bênção, sabe? De entender, ah, não, eu consegui fazer dar determinados checks em marcos da vida e então eu estou tendo uma vida abençoada. E aí, se de repente o casamento não acontece por N motivos, então eu tô de alguma maneira sendo esquecida, ou eu não tô sendo tão abençoada, né? Ou não tô sendo Eu amada, não né? estou Que é sendo mais. amada, né? E de novo, eu acho que a gente precisa tirar um pouco o casamento e os filhos dentro dessa, desse padrão de bênção divina. Não que a família não seja uma bênção, a família é uma bênção, mas a família eu entendo como um dos caminhos de exercício ministerial do cristão. Sim. Assim como a solteirice, assim como outros caminhos, né? Tanto que no próprio Paulo, em 1 Coríntios 7, ele recomenda, gente, assim, se for possível, não se case. Essa é a recomendação de Paulo, né? Então, eu acho que a gente foi perdendo essa multiplicidade de caminhos de exercício da missão, né? Que pode ser através da constituição de uma família, como pode também não ser, né? E o quanto, por exemplo, não constituir uma família não necessariamente deveria privar a mulher cristã do exercício maternal, por exemplo, Sim. de, de, de cuidar, né, do cuidar, do nutrir as pessoas. Então, eu acho que a gente tem esse desafio como comunidade de integrar na nossa perspectiva de bênção, caminhos que estão fora desse padrão, desse roteiro, É uma diversidade, uma né? É diversidade. ter uma igreja mais plural, mais Sim, diversa, ver que todas essas características cooperam. Achei lindo coopera. quando você falou, É, tipo, todas essas características nossas cooperam sim, para o crescimento do reino de Deus. A sim. característica que eu tenho, você não tem, você Uhum, tem uma que eu não tenho, uhum, e tudo isso é para o reino, uhum. não é sobre falta, É, né? Ou sobre certo e errado, é, não passa é. por aí. Mas outra coisa também que acontece, né, quando você diz, as mulheres elas não deveriam ser privadas de exercer esse cuidado, por exemplo, na comunidade, independente se elas são mães ou não, Aham. né?
O oposto também acontece, assim, Sim. que eu percebo que as comunidades esperam que, a partir de uma experiência, as mulheres ensinem na comunidade. Por Hum. exemplo, então, se você não é mãe, então você não pode falar Hum. sobre isso. Mas o dom dela de ensino, e ela pode ensinar Aham. sobre qualquer Independente. coisa, É. independente da experiência Sim. que ela tem ou não, né? Sim. E ainda, é até uma coisa assim, que eu acho que é fundamental, sim, que as mulheres possam exercer o cuidado, mas para mim também é fundamental que as mulheres possam exercer o ensino. Com E certeza. muitas Com vezes o certeza. lugar que a igreja já É. separou, independente se a mulher é mãe ou não, é justamente do É. cuidado e não do Aham. ensino. Então, Aham. tipo, existe espaço para você aqui, Sim. mas existe este espaço para você aqui, não existe todo espaço para você aqui. Sim, sim. E aí, como, né? É. De novo, assim, essas mulheres vão ocupar esse espaço para poder ensinar. Claro, eu também creio, sem dúvida alguma, que tipo, é o Espírito de Deus que vai legitimar o que vai sair da boca dessas mulheres. Sim. Claro que elas vão estudar também, mas assim, para a recepção da comunidade, é o Espírito de Deus Sim. quem vai legitimar, né? Então, o que o Espírito quer fazer, vai fazer e ponto, Uhum. independente de quem esteja ali ocupando esse lugar. Uhum. Mas é quase como se tivesse que, assim, umas premissas para que elas pudessem ensinar, né? E você ocupa esse lugar também Uhum. de ensino, né? Uhum. Como é para você, né? Ocupar esse lugar também. É. Foi algo interessante, assim, porque foi um processo de me permitir ocupar este lugar. Eu acho que vem de uma tradição, né, presbiteriana, que tem uma determinada visão do lugar Sim, da sobre a mulher, mulher, né? né? Então eu não cresci tendo referências, pessoas para quem eu pudesse olhar e falar, nossa, eu posso ocupar este espaço, né? Porque eu acho que tem muito disso. Se você não vê ninguém, nenhuma mulher ocupando esse espaço, às vezes nem passa pela sua cabeça poder Questionar, né? Eu ocupar ou... posso? Ou por que que não tem ninguém ocupando? Exato, tipo, você nem... vou seguir aqui, vou exercer meus dons de liderança, de ensino em outras dimensões, outras esferas da vida, né? Sim. Que não ministeriais ali dentro da igreja. E eu lembro que, para mim, no meu processo foi bem de desconstruir também alguns pressupostos que eu tinha do que a mulher poderia ou não fazer e reconstruir isso e me permitir ter voz, sabe assim? E me permitindo ter voz. E encontrando esses espaços para entender que, isso que você falou, tem coisas que o Senhor vai falar que um homem poderia falar, mas do meu lugar de fala toca de maneira diferente, sabe? E liberta mulheres também, Sim. né? Então, para mim foi um processo de ir tendo coragem de ocupar alguns espaços que me foram sendo abertos e também aos poucos ir abrindo também, e falar, e aí, não posso aqui, será que eu não posso Falar falar também, né? aqui também, né? Pensando muito nisso, em poder também abrir horizonte para outras, né? Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a me permitir pensar na possibilidade a partir do momento que eu vi uma mulher no palco, sabe? Que Falando. legal. E aí eu falei, nossa, mas ela, olha, será que é possível, né? E então acho que isso traz à tona a possibilidade de outras vozes serem levantadas também. E equipadas, né? Então foi daí que também surgiu muito o meu ministério, de pensar como que eu posso equipar mulheres. Uhum. Porque eu acho que existe a falta de oportunidade, mas também existe a falta por ter falta de oportunidade, falta A gente de capacite, a gente possa. não é capacidade, mas é de ter sido treinada, né? Não, eu não quis dizer, tipo, que elas não tenham, mas Exato, assim, capacitadoras. exato, Né? Gente que exatamente. reconheça, poxa, essa pessoa aqui pode se desenvolver Exato, nessa determinada para que área quando aqui na tiver, exato, comunidade. para que quando tiver oportunidade, tenham pessoas
que estejam treinadas para ocupar essa oportunidade, sabe? Sim. Porque, por exemplo, essa mulher que foi a referência para mim, que abriu meus olhos, é uma pregadora dos Estados Unidos e tal, e ela estava falando muito em alguns eventos grandes, assim, e a agenda dela estava ficando apertada. E aí, o que ela fez? Ela criou um coletivo de mulheres pregadoras. Uhum. Então, falou assim, eu vou treinar mulheres para cada convite que eu receber que eu não puder, eu falar, Entendi. eu não posso mais essa Nossa, pessoa aqui, multiplicadora. mas essa daqui eu treinei ela. Ela é boa também, sabe? E então, eu acho que isso foi um pouco do que me impulsionou a trabalhar com mulheres, sabe assim, dar para as mulheres este empoderamento de, ó, você tem teologia, você treinou aqui num ambiente seguro entre mulheres e agora você também tá, sabe assim, impulsionada para ir e ocupar outros lugares.